Aleluia. Queridos, Pai seja com todos. Amém? Amém. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre a importância, deste momento que nós estamos tendo aqui na oração, esse momento que nós passamos juntos. Quero dizer para cada um de vocês o quanto tem sido importante na minha vida, o quanto tem me fortalecido, o quanto tem me levado a experiências mais profundas com o Espírito Santo. Eu tenho percebido que neste tempo, tenho ficado mais sensível à voz do Espírito Santo, e ele tem me direcionado a fazer a vontade de Deus. É como está escrito, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 4, aonde a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, tudo isso tem gerado na minha vida um crescimento espiritual. Eu tenho percebido isso, uma sensibilidade maior à voz do Espírito. Nós, como mulheres, nós temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, trabalho, e se nós não tomarmos cuidado, se nós não edificarmos, nos edificarmos a nossa fé na palavra, se a gente não se esforçar, estarmos todos os dias buscando ao Senhor, buscando esta presença, nós corremos o risco, de ficarmos insensíveis à voz do Espírito Santo. Que Deus está querendo falar conosco, nos dar a direção acerca do que nós precisamos fazer, e muitas das vezes, nós podemos estar distraídas, A gente pode lembrar da passagem de Marta e Maria, aonde Jesus ele ensinou, que a prioridade ali seria sentar para ouvir a palavra, porque Jesus, ele sabe qual a importância na minha vida e na sua vida quando nós ouvimos a palavra, quando nós vivemos uma vida de oração, de dedicação à sua palavra. Ele sabe muito bem, a importância que isso vai gerar para as nossas vidas, o crescimento, ele mesmo sabe o quanto vai nos abençoar. E da mesma maneira também como Jesus, ele sabe de tudo isso, ele sempre está insistindo conosco, sempre nos convidando, para nós mantermos esta constância, para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, porque ele deseja sempre nos abençoar, ele deseja ver que eu e você, como filhos de Deus, cresça no conhecimento e na graça, para sermos instrumentos de Deus nesta terra. O inimigo também, ele sabe, que quanto mais eu e você buscarmos ao Senhor, mais eu e você seremos o quê? Seremos, no mundo espiritual ali, um empecilho, para ele, Ele sabe muito que quanto mais nós buscamos de Deus, menos ele vai ter ali, o poder de agir nas nossas vidas. Ele não vai encontrar brecha, e ele também, ele vai investir todos os dias para que eu e você, nós não mantemos a nossa comunhão com o Espírito Santo. Por isso a importância de nós todos os dias, estarmos aqui, orando, buscando, ouvindo a palavra de Deus, para que a nossa mente, os nossos pensamentos constantemente sejam totalmente, renovados, para que nós possamos sempre estarmos com os nossos pensamentos alinhados, à palavra e à vontade de Deus. Agora cabe cada um de nós todos os dias decidir, acreditar, todos os dias a buscar, todos os dias a permanecer, neste momento de oração. Então, o que eu tenho para dizer para cada um dos irmãos, que eu confesso que eu demorei um pouquinho, para compreender essa verdade para minha vida. Como eu havia falado,
eu fui gerada na oração, né? A pastora Lucileia, ela sempre nos incentivou muito a viver uma vida de oração, uma vida com Deus, né? E acabou que em um determinado tempo, né, eu acabei relaxando, né, na minha vida espiritual, esquecendo um pouquinho da palavra de Deus, me posicionando como Marta, né, querendo fazer mais as tarefas de casa, cuidar mais de filhos, mais do esposo, né, e não dava o melhor para o Senhor, né. E eu tentei, viu, irmãos, do meu jeito, né, da minha maneira, muitas das vezes pensando, né, que o que eu orava era o suficiente para vencer as batalhas, para me manter firme, né, para me manter constante, né, na minha intimidade com o Espírito Santo, mas isso não deu certo, né? Todo o tempo que eu negligenciei, né, na minha vida devocional, orando, né, e principalmente orando, né, com o corpo de Cristo, isso gerou na minha vida, né, muitos malefícios, né? Acabei passando por situações que hoje eu entendo, né, que não era necessário eu passar, né? Mas eu passei porque eu mesmo, por algum instante, eu desviei do propósito. Pastora, mas você dentro da igreja, sendo pastora, você desviou do propósito? Sim, querido. Sim. Por quê? Porque eu não estava completamente no propósito de Deus, eu não estava totalmente unido com o corpo de Deus, entendeu? Eu estava pensando, né, que eu poderia, por um minuto ali, do meu jeito, né, fazer a vontade de Deus. E as coisas de Deus têm ordem, né, e nós precisamos sempre nos submeter a essa autoridade, a essa liderança que é o Espírito Santo. Muitas das vezes sem entender, muitas das vezes, né, sem conseguir ali naquele momento, né, nós vamos ter que decidir nos esforçar sim, né, para se manter ali, né, unido com o corpo de Cristo. E isso fazer com que nós estejamos no propósito e o Espírito Santo ele venha ter liberdade, né, para agir em nossas vidas. Então, este momento de oração para mim tem sido muito, muito importante, né? Como eu falei, né? Para cada um de vocês, entendeu? E hoje eu compreendo essa importância, né? Hoje, todos os dias, né? Eu sou desafiada a me manter nessa constância de oração, nessa busca, porque hoje eu compreendo que a oração ela faz com que eu venha desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Ela faz com que eu venha estar no centro do propósito de Deus. E assim o Espírito Santo trabalhar na minha vida e trabalhar através da minha vida. Como nós aprendemos aqui na sala de oração, né, que a oração intercessória, ela é a função mais importante do corpo de Cristo. É um serviço do reino, onde somos trabalhados pelo Espírito Santo e através de nós ele também trabalha. Amém? Então, olha só, hoje eu posso compartilhar a importância, né, da oração em línguas, o quanto tem me edificado, o quanto tem me levado a um crescimento, uma maturidade espiritual, ao ponto de eu não fazer mais a minha vontade, mas fazer sim a vontade de Deus, que é permanecer, né, todos os dias aqui buscando junto com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Por quê? Porque eu não tinha essa maturidade, né? E como que eu não tinha essa maturidade? Quando um dia eu pensei, né, que eu fazendo do meu jeito iria dar certo, né? Então, de uma maneira inconsciente ali, né, eu acabei negligenciando na minha vida de oração. Eu relaxei, né, eu fiz do meu modo, isso não deu certo, isso gerou muitas consequências, isso colocou a minha família, minha casa, meu casamento, ministério em risco. Mas Deus ele teve misericórdia e pela graça do Senhor eu consegui me voltar para o propósito de Deus, né?
consegui, com a ajuda do Espírito Santo, né, fazendo com que eu voltasse, né? E muitas das vezes eu pedi ao Senhor, Senhor, que o Senhor me deu uma oportunidade, né? Eu quero continuar novamente orando com os meus irmãos, né? Eu preciso, eu quero. E aí o Espírito Santo, ele abriu essa oportunidade, que é estarmos reunidos aqui todos os dias de manhã, né? No mesmo propósito, orando, intercedendo, ouvindo, buscando junto. Então, essa sala de oração, ela é uma oportunidade de crescimento para cada um de nós. É uma oportunidade privilegiada, rica, aonde eu e você, nós não podemos perder, né? Todos os dias Jesus, ele está nos convidando. Então, todas as vezes, né, que nós somos convidados pelas pastoras a orar, é o próprio Espírito Santo nos despertando, nos convidando a orar, né? Então, o Senhor, ele sempre está nos ensinando, né, na sua palavra, a importância de nós orarmos, de nós nos conectarmos, né, com Deus, de nós termos este relacionamento íntimo, porque isso vai alcançar as nossas vidas, isso vai refletir também dentro da nossa casa, na nossa família, né, na nossa igreja, aonde nós estamos. Então, através deste momento também, né, da oração em línguas, que eu tenho edificado, tenho me fortalecido, né, tem gerado na minha vida, né, experiências que eu vou compartilhar um pouquinho também aqui, né. Também quero deixar aqui também sobre a importância da oração intercessória. Como eu disse, né, a oração intercessória é uma das funções mais importantes do corpo de Cristo, né? E uma das mensagens do Espírito Santo, ele nos ensinou, né, que a intercessão é um serviço do reino, onde nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele trabalha através de nós. Eu vejo, né, que neste momento, aonde todos nós estamos juntos aqui intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pelos enfermos, pelas pessoas, né? Eu vejo o trabalhar de Deus dentro da minha casa, né? No meu casamento, na vida dos meus filhos, o quanto melhorou o nosso relacionamento familiar, né? O quanto tem gerado a paz, a alegria, entendeu? Nas nossas vidas, né? O quanto Deus, ele tem nos livrado, o quanto Deus, ele tem nos abençoado, o quanto nós temos vivido, né, a provisão divina, o quanto o Senhor, ele tem feito em nossas vidas, né? E isso, muitas das vezes, tem o quê? Tem me constrangido, né? Eu tenho contemplado a grandeza de Deus, né? E o amor de Deus, ele sempre vai nos constrangendo, né? E isso vai gerando, né, na minha vida um temor, né, vai gerando uma dependência ainda maior, né, na pessoa do Espírito Santo. E isso me fortalece ao ponto de eu querer buscar mais. Para quem não sabe, né, eu agora estou num período, estou gestante, né, logo nesses primeiros meses aí, né, quem é mãe e já passou por esse processo sabe, né, que esses meses, assim, bem no comecinho, tem esse processo do enjoo, do cansaço, né, que o nosso corpo ali fica bem debilitado, assim, no sentido de sempre, né, desacelerar um pouquinho na nossa rotina de mulher, né, mas eu louvo a Deus, que mesmo nesse processo, o Senhor, ele tem me despertado na madrugada sem sono, né, eu tenho sentido, né, o desejo de permanecer orando, buscando ao Senhor, não tem interferido, né, na minha vida espiritual, pelo contrário, tem sido bênção na minha vida. O que eu estou querendo dizer, né? Que muitas das vezes, né, se eu, você, né, se nós não tomarmos cuidado, né, as bênçãos que Deus nos dá pode se tornar um empecilho, uma desculpa para nós deixarmos de buscarmos a Ele, de honrarmos a Ele.
né? Sempre a nossa carne vai apresentar desculpa. Sempre, né, a nossa mente vai querer nos condicionar a uma impossibilidade, né? A dizer, não, você tem que descansar, você tem que ficar dormindo, né? Não vai fazer bem e você tem que se cuidar, né? A mente humana, a nossa carne, muitas das vezes, até as pessoas, por uma preocupação, vai pensar dessa maneira, né? Mas nós precisamos decidir, né? Quando nós compreendemos a importância da oração, a importância da intercessão, o que gera tudo isso para a nossa vida, né? Que tudo isso é um serviço divino, né? Que tudo isso é uma oportunidade para Deus agir através das nossas vidas, a gente não vai ficar mais limitado, né? E fazer com que essas questões, né, do nosso dia a dia sejam um empecilho para nós fazermos com que nós paremos na nossa vida, né, devocional, na nossa vida de oração. Não, nós precisamos continuarmos como filhos de Deus, perseverantes, né? Como a igreja de Atos, capítulo 2, no versículo 42, unidos, sempre juntos, né? No ensino, na comunhão e na oração. E hoje, né, tudo isso, né, a importância, né, isso de estar orando, de estar buscando, né, o que acontece. Eu vejo que quando levanta uma situação difícil, né, o Espírito Santo, né, através da palavra de Deus, que todos os dias, né, ele tem nos ensinado nessa sala de oração e através também da meditação, né, da palavra de Deus, do meu secreto, sempre tem me orientado, né, através da palavra, como eu devo agir. E quando colocar em sempre, né, sempre ele me orienta, né, o que eu devo fazer, como eu devo agir, né? E quando eu coloco em prática a instrução de Deus, né, eu vejo, eu consigo ver, né, realmente, né, a resposta de Deus naquela questão, né? Então, muitas das vezes, a gente, como mulheres, como mãe, como esposa, né, sempre se levanta uma questão ali com os filhos, com o esposo, né? Sempre ali com a família. E muitas das vezes isso daí começa a gerar em nós, né, no nosso homem natural, uma indignação, né? Começa a gerar em nós também a gente querer agir, querer falar, querer agir com a nossa própria força, nosso próprio entendimento. Mas nesse momento, né, aí que o Espírito Santo ele vem e aí ele toma o controle da situação. E aí é onde ele nos lembra da palavra de Deus, é onde ele nos orienta, aonde ele faz com que, né, eu e você paremos ali, entendeu? Para que ele possa agir. Então eu tenho visto também que esses momentos de oração, né, ele tem refletido também nas decisões, né, que eu preciso tomar como mãe, como esposa, né, como ministra da palavra de Deus, como vizinha, né, como ser humano, aonde eu estou, né? Eu tenho visto que o Espírito Santo, ele tem tomado ali, né, muitas das vezes, o controle, né, das situações que se levantam, nesse sentido, né, dele me barrar para que eu não faça a minha vontade, né, para que eu não fale no momento que eu quero falar, para que eu não haja no momento que eu quero agir, entendeu? Então isso tem sido gerado, eu vejo que através dessa comunhão do Espírito Santo, através dessa sala de oração, né, dos momentos da oração, né, em línguas, aonde o Espírito Santo ele tem trabalhado no meu caráter, né, aonde ele tem me ensinado, ele tem me lembrado, e ele também tem trabalhado através da minha vida. E tudo isso tem refletido, né, ao meu redor, né? Então eu vejo, né, que Jesus, ele tem sido glorificado, ele tem sido visto, exaltado, entendeu?
por causa da presença do Espírito Santo. Então, a oração é isso que ela tem gerado, né, na minha vida. Ela tem gerado uma unidade ainda maior, né, com o Espírito Santo e com o corpo de Cristo, refletindo nos meus relacionamentos com as pessoas, né. Eu vejo que as pessoas elas têm sido também atraídas por essa presença e têm se rendido ao Senhor. Essa semana passada, retrasada, eu tive uma experiência, né, um casal de uma outra denominação chamou eu e meu esposo, né, porque eles queriam abençoar a gente, né. Nós fomos lá e antes de eu sair de casa, eu orei, eu disse, Senhor, o Senhor tem propósito. O Senhor está me chamando lá, o Senhor quer me abençoar, mas o Senhor tem propósito. Eu estou lá, eu vou ir lá como instrumento do Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu fui no Espírito ali, né? E quando nós chegamos ali, né, nessa casa, um casal de uma outra denominação, né? E nós chegamos lá, tinha uma outra irmã, e essa irmã, ela estava bem ruim, né? Ela estava bem acamada, e segundo ela relatou ali, ela estava o dia inteiro ali deitada, ela não conseguia nem levantar, né? E ali a gente conversando, aquilo foi me deixando inquieta, eu vendo ela daquela maneira ali, e aí ela pegou e pediu, né, para a dona ali da casa, Luana, você tem remédio? Você tem isso? Tem. Aí a irmã foi lá, deu remédio, né? E aí ela falando, ai, porque eu tô assim, eu tô assim, né? E aquilo me aqueceu. E aí eu peguei e perguntei para ela, falei assim, irmã, aceita uma oração, né? Quando eu falei isso, queridos, o olho dela, assim, na hora, ela chorou, né? Ela falou assim, eu aceito. Aí eu orei por ela, né? E naquele momento ela falou que ela estava o dia inteiro daquela maneira, pedindo a Deus que Deus enviasse uma pessoa, essa pessoa orar para que ela fosse curada, né? Então, naquele momento, eu pude ver, né, o Senhor ali me ensinando, dizendo, tá vendo, filho? Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas elas estão oprimidas, elas estão cativas, elas não estão exercendo a autoridade que eu já dei, elas estão com a mente cativa, né? Então, ela já, uma pessoa de anos dentro da igreja, né, assim como eu e você, né, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando a enfermidade, ela vem? Nós já na ousadia, nós já expulsamos no nome de Jesus, nós não aceitamos. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade do reino de Deus. Nós sabemos que a enfermidade é um espírito, né? E que Jesus já destruiu, já levou lá na cruz, né, todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já fomos sarados. Mas essa mulher, né, ela estava ali ignorante acerca da verdade, sofrendo, né? Mas a misericórdia do Senhor fez com que, naquele momento, a presença do Senhor fosse naquele lugar e libertasse aquela vida. E, queridos, foi tão lindo, voz de Deus, né? E quando eu disse para ela, a irmã recebe uma oração, ela disse, eu tenho que me colocar de joelho, eu posso ficar assim que eu não consigo levantar. Falei, Senhor, minha irmã, receba pela sua fé a cura neste momento, né? Creio que Jesus está te curando agora. Fiz uma oração simples ali, né? Uma oração orando a palavra, né? E ela naquele momento, aquela mulher que estava acamada o dia inteiro, ela se levantou na mesma hora. É como se realmente o Senhor tirasse ali naquele momento, né? O Senhor libertou aquela vida naquele momento. Fez com que aquela vida fosse livre. E naquele momento eu ensinei aquela vida. Eu disse assim, você pode curar e expulsar a enfermidade,
não espere outros, use a autoridade que Jesus, ele já nos deu. Ore, expulse, você tem saúde, você tem vida. A enfermidade não pode permanecer no nosso corpo. Então eu percebo, queridos, né, o quanto a oração, né, a oração em línguas, a intercessão, né, o ensino da palavra também, né, na sala de oração e a unidade com o corpo de Cristo tem alcançado também as vidas, né, tem alcançado também, né, até mesmo, né, principalmente a minha vida, né, o quanto eu já não tenho tido mais algumas atitudes que eu tinha antes também. Então eu vejo que tudo isso, o próprio Espírito Santo, ele tem gerado. O próprio Espírito Santo, ele tem ensinado. O próprio Espírito Santo, ele tem convencido acerca da verdade, né? Como assim, pastor? O quanto, né, as suas atitudes já mudaram. É no sentido, querido, que eu e você, não sei se você já passou, mas eu acredito que sim. Isso já aconteceu, né? Algumas vezes, quando eu queria ajudar as pessoas, né, e elas não queriam, né, saber das coisas de Deus, me dava aquela indignação, né, às vezes eu ficava triste, né, às vezes eu via os problemas dentro da minha casa, né, os meus filhos, às vezes a resistência, né, a rebeldia, né, às vezes também uma situação do meu esposo que estava fora da palavra de Deus, e às vezes eu ficava triste, sabe, às vezes eu até pensava, né, assim, bom, então eu vou abrir mão, né, no sentido assim, dizer assim, bom, então eu vou deixar quieto, né, vou deixar essa pessoa em paz. Hoje não. Hoje, né, Deus, ele mudou os meus pensamentos. Deus, ele me faz hoje, né, a sentir o amor tão grande, né, pelas pessoas, por aquelas pessoas que resistem, né, à palavra de Deus. Deus me leva a ter um amor tão grande por essas pessoas, é como se elas fossem do meu próprio sangue. E também Deus, ele me faz sentir o amor, a compaixão também pelos meus dentro de casa, quando eu vejo que eles não estão agindo de acordo com a palavra, né? E faz com que eu, né, busque ainda mais, né, por mim e por eles, né? Deus me leva, né, a eu me submeter ainda mais à vontade de Deus, né, a orar, a jejuar pela vida deles, né, a pagar um preço, né, a não desistir, né. Muitas das vezes, né, as pessoas passam por lutas, por dificuldades, né, e por causa de tudo isso, pensam em desistir. Dizer assim, não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim, né? O problema nosso é a nossa maneira de pensar, né? A gente às vezes olha para as pessoas, né, e falam que elas dão trabalho, né, que não tem mais jeito, mas e eu e você, né? Nós também, quanto trabalho nós damos para Jesus também, né? Quando ele está nos ensinando, e muitas das vezes nós estamos rejeitando, muitas das vezes, né, nós estamos ali insistindo no erro, né? Como nós estamos falando sobre a oração, né? Sobre a oração, o falar em línguas, a oração intercessória, o ensino, a unidade, né? Quantas vezes também, né, a gente resiste também. A gente negligencia, a gente sempre coloca as nossas desculpas, os nossos interesses, as nossas necessidades, né, acima da nossa obediência a Deus. Nós não damos trabalho também para Deus? Muitas das vezes damos, mas Jesus, ele não desiste de nós. Então nós também não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir também dos nossos. E para a glória do nome de Jesus, né, algumas dessas pessoas hoje, elas estão se voltando para a igreja, né? Eu tenho observado que elas têm tido o coração aquebrantado pela palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele tem feito obra na vida dessas pessoas. É como está escrito em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30.
né? Deus, ele diz que ele procurou um se colocasse na brecha, né? Para que aquele povo não fosse destruído. Então, Deus, ele sempre está contando comigo e com você nessa sala de oração, né? Para nós nos colocarmos na brecha, em favor da nossa família, da nossa casa, né? Da nossa igreja local, das pessoas, das vidas, dos doentes, das pessoas que estão cativas ou oprimidas, né? Porque Deus, ele tem um propósito com as nossas vidas. Deus, ele tem um propósito com a minha vida na minha casa. Deus, ele tem um propósito com a sua vida na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, aonde você está na igreja local. Deus, ele tem. Ele sempre quer fazer de nós um instrumento nas suas mãos. Nós temos aprendido, né, que nós podemos impedir o agir do Espírito Santo. Nós podemos impedir Deus agir na terra quando eu e você, nós não oramos. Porque a oração é eu e você darmos permissão para Deus agir. Olha só, por causa da minha ignorância, lá no comecinho, né, quando eu ainda não tinha um entendimento profundo sobre a importância da oração, né, da oração em línguas, da oração da unidade com o corpo de Cristo, da constância, quando eu não tinha uma constância ainda, uma perseverança, né? Olha só o quanto eu impedi Deus agir na vida dos meus. O quanto eu impedi Deus agir na minha vida. O quanto eu impedi Deus agir na igreja do Senhor. Por quê? Porque eu estava pensando de uma maneira errada. Eu estava pensando, né, de uma maneira natural. Não estava pensando assim como Deus, ele estava pensando. E eu, por um minuto, achava que ele estava certo, né? Então, viu como eu e você, todos os dias, precisamos ouvir a palavra de Deus, para esta palavra nos libertar, para esta palavra mudar os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos são os nossos inimigos. São eles que muitas das vezes, nos impedem de obedecer o princípio de Deus. Entendeu? Então, todos os dias, para mim, né, tem sido um desafio de manter a minha vida espiritual, né? Como eu disse, para cada um de vocês, né? Eu também sou esposa, mãe, tenho os meus afazeres, mas já errei muito, já fui má, né? Mas graças a Deus o Senhor, através da palavra, me despertou para que eu hoje possa escolher a melhor parte. E a melhor parte é sempre estar nos pés do Senhor. Tudo por quê, pastora? Porque eu decidi, né? Eu decidi. Eu entendi que ninguém, né, pode manter uma constância na oração pela minha vida. Ninguém pode manter uma constância, né, na meditação da palavra. Ninguém pode decidir a minha fé pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Você é responsável pela sua vida espiritual. E como consequência, né, eu me manter na posição, não é por mim, não. É pela graça, né, é pela palavra, através de uma perseverança, de uma determinação que tem que partir de mim. Isso tem gerado bênção para todo o corpo de Cristo. E hoje, pastora, hoje eu continuo na dependência do Espírito Santo, para que ele me ajude todos os dias a permanecer na presença do Senhor.